Mateus capítulo 3 nos diz assim: naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas em peles de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale do Jordão, ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente e dizia: raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira vindoura? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que por dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E o texto sagrado diz que João batizava na água. Aquele que se arrependiam dos seus pecados eram batizados na água. E ele dizia: depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, pois nessa hora, nesse lugar, fala, Senhor, a cada coração, para, Senhor, Te conhecer, Te adorar, Te servir. Em nome de Jesus, amém. Você está pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo? O fato é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que Jesus já veio ao nosso mundo. Jesus entrou em nosso ambiente, em nossa morada, em nossa casa, chamada planeta Terra. Jesus, através da presença e da pessoa de Deus, se fez carne e veio habitar entre nós. E nos revelou tão poderosa e maravilhosa salvação. Mas diz o texto que Jesus, ele veio ao nosso mundo, mas que ele regressará, ele voltará, não da mesma forma, mas com um corpo glorificado. Ele voltará agora como Rei das nações. Ele voltará como Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de toda a criação. Ele voltará para julgar homens e mulheres. Ele voltará para recepcionar, levar o seu povo separado, escolhido, remido e salvo por seu sangue, por seu sacrifício. Jesus Cristo voltará também para julgar atos, obras, pensamentos e atitudes. O fato é que muitos estão sendo despertados pela palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assumindo um compromisso pela fé de caminhar com Jesus e entregar a sua vida, arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Mas o outro fato é que muitos têm andado de costas, ignorando a realidade da presença poderosa do Salvador Jesus Cristo, que já veio ao nosso mundo e que em breve regressará.
O texto, ele é enfático e chama a nossa atenção. Atenção dos religiosos, atenção de homens e mulheres, atenção das famílias, atenção daqueles que vivem moralmente se achando perfeitos diante de Deus, mas não são. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse sim será salvo. Salvo mediante a graça do Senhor, salvo mediante a vida e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer nessa noite que Jesus, ele nos apresenta um acesso, um caminho para encontrar-se com Deus e para nos preparar para encontrarmos com Deus. O texto sagrado, ele nos revela uma verdade. O texto diz que aquele que veio para apresentar o caminho, a vida, o Salvador, chamado João Batista, ele pregava no deserto, chamando a atenção da multidão para arrepender dos seus pecados. Jesus, nessa hora, te faz uma pergunta. Você sabe o que é pecado? Você tem guardado em seu coração, em sua mente, coisas que têm ocupado o lugar e a presença de Deus? Isso pode ser pecado. Uma pessoa pode estar te influenciando ou te afastando da presença de Deus e pode ser uma aliança perigosa. Quem sabe também comportamentos, atitudes, hábitos, até religiosos, podem te afastar da presença e da bênção de Deus oferecida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O texto, ele diz: arrependam dos seus pecados, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, ele nos advertiu, falando a respeito de uma mudança de mente, de uma mudança de comportamento, de uma mudança interior para ter acesso às coisas de Deus. Ninguém vai entrar na presença de Deus porque é simplesmente um religioso. Ninguém vai entrar na presença de Deus simplesmente porque está disposto a praticar uma agenda religiosa. A Bíblia diz que para entrar, ter acesso, conhecer a Deus, morar ao lado do Deus eterno, experimentar da sua salvação maravilhosa e sobrenatural, se faz necessário uma atitude de fé diante da sua vida. Isso implica em arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se dos seus caminhos, arrepender-se das suas próprias vontades, ideais, pensamentos. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: eu aprendi assim, me falaram a respeito de Jesus dessa forma. Mas eu quero te dizer nessa noite que você pode ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados. Nessa noite você pode ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados. Arrepender-se é voltar-se para Deus. Arrepender-se significa dar meia volta, ouvir a voz de Deus, seguir o chamado do Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto nessa hora, nessa noite, você está disposto, pela fé, a fazer a vontade de Deus? A ouvir a vontade, aos mandamentos de Deus? Se sim, a Bíblia diz que para se chegar a Deus, nós a chegamos pela fé, através de uma mudança de mente e de comportamento. É interessante que Jesus, ele diz: vinde a mim as criancinhas.
porque dos tais é o reino dos céus. Abrir o coração para a voz poderosa do Senhor Jesus Cristo, sem reservas nessa noite. Essa noite é noite de encontro com Deus. Eu não estou aqui falando sobre religião, eu estou falando sobre encontro pessoal na pessoa bendita e eterna do Salvador Jesus Cristo. Ele vivo está e no poder do Espírito Santo está no meio de nós, está falando a cada um de nós para termos um encontro urgente com Jesus de Nazaré. Essa noite, ela é importante para as nossas vidas. Por quê? Se não nos arrependermos dos nossos pecados, entraremos num caminho eterno de condenação e morte espiritual. E essa não é a vontade de Deus. O texto sagrado diz que João pregava uma mensagem chamando todos a arrepender-se dos seus pecados, e hoje à noite também não é diferente, através da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o caminho, a verdade, a vida, não há outro caminho senão por Jesus. Nessa noite podemos ter encontro com Deus, acesso com Deus, às benditas e preciosas, poderosas bênçãos de Deus através do Senhor Jesus Cristo, se nos arrependermos dos nossos pecados. A Bíblia diz que devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Você está preparado? Você está se preparando? Você está se voltando mais para Deus? Ouvindo a voz de Deus? Entendendo através das Escrituras Sagradas que Jesus está regressando e é importante se preparar. O texto diz que João Batista pregava a respeito do arrependimento para todos no seu contexto histórico, no seu tempo. E diz que muitas pessoas, ao ouvirem a mensagem de urgência, de mudança de mente, de comportamento, de coração, iam até o encontro do João Batista, o primo de Jesus, para serem batizados. Muitas pessoas. E é interessante que todos aqueles que eram batizados, primeiramente, confessavam seus pecados. Nessa noite, para você ter um encontro com Deus, para você acessar as bênçãos de Deus, para você ser alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, se faz necessário uma coisa: arrependa dos seus pecados. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz que aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcança graça e misericórdia. Nessa noite, decida mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de história, mudar de destino, mudar de futuro, porque quem crer em Jesus e coloca a sua fé em Jesus, recebe, experimenta uma vida nova, vida plena, vida perdoada, vida restaurada, vida reconciliada, através do poder, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer nessa noite que você precisa abrir a sua boca, crer com o seu coração, confessar os seus pecados, voltar-se diante de Deus e assumir uma postura de coragem, de fé, porque Jesus, Ele quer ouvir as suas palavras, Ele quer ter um encontro pessoal com você. Mas eu te pergunto, você deseja nessa noite receber a vida de Deus? Eu te pergunto nessa noite, você deseja ter um encontro pessoal com Jesus? Ter paz plena ao seu coração e encontrar salvação poderosa, graciosa, sobrenatural do Senhor Jesus Cristo? Nessa noite, é noite de salvação.
Para aqueles que creem em Jesus, confessam seus pecados, arrependem-se dos seus caminhos errados e voltam-se urgentemente para Deus. A Bíblia diz, em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ter as bênçãos de Deus implica em ter fé em Jesus. Ser alcançado pela salvação do Senhor Jesus Cristo implica em fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Viver essa vida sendo próspero, conquistando muitas coisas e sendo abençoado na perspectiva humana, pode nos levar para um lugar diferente que não é o céu. O céu, morada com Deus, encontro com Deus, está acessível pela fé em compromisso, em arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e deixar Jesus Cristo ser o dono da sua vida. Por isso que Deus enviou Jesus ao nosso mundo, para nos trazer um Salvador, para resolver o problema do pecado, da separação do homem para com Deus, para resolver o problema da angústia no coração, para resolver o problema da doença infernal no mundo que se chama pecado. Pecado é desobediência, pecado é estado de inimizade para com Deus. Mas nessa noite, se você se voltasse para Deus com fé, arrepender dos seus pecados, confessá-los, nessa noite, você pode ter a presença graciosa, consoladora, do Espírito Santo de Deus, gerando vida e salvação ao seu coração, se você crer. Por isso que essa noite é uma noite oportuna para nos aproximarmos de Deus. Então, te desafio a buscar a presença de Deus. Te desafio a confiar, a colocar a sua fé em Jesus de Nazaré. Jesus é o melhor caminho. Jesus é o melhor tesouro. Jesus é o melhor achado para um homem e para uma mulher. Jesus é o caminho único para um homem ter acesso com Deus. Então nessa noite, se você crer em Jesus, se você confia na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, você pode fazer essa oração. Senhor Jesus, eu creio em Ti, e nessa noite reconheço que sou pecador, reconheço que tenho vivido separado da Tua presença e que preciso urgentemente de restauração, de salvação, de perdão de pecados. Crendo, confio, crendo, confesso, crendo, me lanço aos Teus braços para ser salvo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Essa é a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Decida hoje crer em Jesus. Decida hoje ter um compromisso com Jesus. Decida hoje viver de forma diferente, aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo para viver em conformidade à vontade de Deus. A vontade de Deus não é que venhamos somente nessa vida viver e viver bem, mas o propósito de Deus é prolongar a nossa existência, nos doando vida através dele mesmo a cada coração nessa noite. Decida crer em Jesus, busque por Jesus, chame por Jesus, abre o seu coração para Jesus morar, residir, habitar e te salvar, e gerar em teu coração convicção que você é filho de Deus, que você é gerado
pelo Espírito Santo de Deus como nova criatura, para acessar o reino de Deus e entrar nas moradas celestiais. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda a sua bênção, a sua graça e o seu favor sobre a sua vida